foi Margarida Góes de Araújo, né, Pinheiro, aconteceu nos meados de 1983. E não podemos esquecer que ela foi orientada, né, pelo Walter Razi, e também trouxe, né, mais na frente, em 88, a Maria Lúcia Tolares Pereira, né, defendeu a tese, a primeira tese defendida em arte na pré-escola e desenvolvimento psicomotor, né, e que podemos ressaltar aí um grande nome que está fazendo parte de nossas vidas hoje para ter uma boa formação, né. Essa pessoa importante, né, Ana Mãe Barbosa, né, que foi uma das responsáveis pela pesquisa, né, da primeira linha de pesquisa em arte e educação no Brasil, que até hoje para nós, né, tem sido aí a pessoa que nós temos espelhado, a pessoa que nós temos buscado, né, os conhecimentos através dela, através dessas pesquisas, é que tem colocado um papel muito importante na educação, né? A Ana Mãe tem um papel muito importante na questão da educação, porque ela tem orientado as pessoas que estão aí, né, em busca de conhecimentos, é nela que nós temos espelhado. E criando assim um paralelo com o que a André falou, que vocês falaram, quando fala de desenvolvimento da pesquisa, eu aproveito para falar sobre esse tópico e sobre as heranças, né, que essas pesquisas têm deixado, que começaram nesse período e que ainda se estende, né, porque a gente sabe que as pesquisas nunca acabam, né, a procura por melhores conceitos, adequações ao ensino de arte está sempre em crescimento, né? E quando a gente fala das heranças, tem as boas e as más, né? A herança dessas pesquisas, como foi citado aqui, uma importante pesquisa de Ana May, de Lúcia Tolares. Então a gente vê coisas boas, mas ao mesmo tempo a gente vê que algumas heranças do regime militar ainda perduram, que perdurou nessa época e ainda hoje perduram. Por exemplo, a educação, senhor, vem evoluindo aos poucos. Você vê que eles vêm criando lei desde a década de 60, 65 já foi outras, e assim foi sucessivamente, né? Pois é, e aí esse regime aí tão falado, eu comparo ele ao sistema. A esse sistema que hoje rege as leis da educação. Porque nem sempre o que a gente quer fazer é o que a gente pode fazer. Por quê? Porque a gente tem que obedecer ao sistema. Então, essa herança do militarismo, ela existia e ainda existe e talvez existirá. Por quê? Porque eles colocam pessoas desavisadas, pessoas que não têm conhecimento da real situação, não tem conhecimento nem mesmo de saber o que é o ensino de arte, não tem conhecimento de uma pesquisa, simplesmente eles elaboram os planos, elaboram os currículos e enviam para as escolas, ou seja, eles pensam no interesse próprio. Eu quero que seja assim, eu decido quando for, eu decido quando tirar. E isso a gente sabe que é uma herança do militarismo. É verdade, mas isso é uma falha nossa, né? Porque nós, assim, muitas das vezes, seguimos um plano sem mesmo ter conhecimento, sem fazer uma pesquisa, né, de forma, sim, uma pesquisa para ter mais conhecimento dentro da lei, para se adequar a ela, porque já acostumou tanto com o militarismo, né, na época da ditadura, que as pessoas ditam e a gente obedece. É verdade? Você hoje mesmo citou a sua experiência com o colégio que você visitou. É verdade, o colégio que eu vou fazer, que nós vamos fazer. Que a diretora simplesmente falou para você que ainda bem que o ensino médio, o terceiro ano do ensino médio, não tem mais aula de arte. Aí eu pergunto para você, que eu pretendo fazer essa pergunta para ela. Isso é baseado em quê? Onde ela tirou que simplesmente ela pode tirar o ensino de arte no ensino médio, no terceiro ano do ensino médio? Alguém, ela deve ser baseada em alguma lei ou alguma pessoa que se acha dono do sistema, que se acha dono do ser humano, que é aquele ser humano que limita e é limitado. Né? Ele acha que ele não pode, então ele cria um documento limitando também as pessoas.
formação de professores, a luta de alguns arte-educadores, se não me engano, né, 61? Não. Então a gente vê que está crescendo. Igual nós, por exemplo. Se a gente não pesquisasse, se a gente não tivesse esse curso, a gente não estaria debatendo, defendendo o ensino de arte hoje. Então, essas pesquisas são importantes para isso, para você seguir essa linha, né, de liberdade e, ao mesmo tempo, fugir desse militarismo, dessa opressão dessas pessoas que estão lá no sistema. É verdade. Ainda na década de 1961, consolidou a licenciatura como curso formador de docente. Você vê que as leis vêm aos poucos, né, evoluindo, só porque nós, muitas das vezes, temos esse defeito de não seguir a lei, não estar a par da lei, né? Nessa época, vários cursos técnicos existentes tomaram a licenciatura, né, tornaram a licenciatura. Aí, em 1965, uma portaria mudou os cursos superiores, de ano para hora-aula, e definiram a carga horária, para diferentes cursos de níveis de atuação. A licenciatura curta foi sim uma forma de emergência que eles arrumaram, porque acabou empobrecendo a formação. Inclusive, os professores eram preparados em 2 anos, né, Miguel? É verdade. Em fase emergencial, quando aconteceu isso. É verdade. Tá A super falta de interesse, professores né? capacitados fez com que a lei, através de exames de suficiência, já uns anos já estava, né? Concedeu o direito de lecionar mesmo sem ser licenciados. Ou seja, a pessoa tinha um velho preparo para suprir uma demanda de emergência. Então, que a gente tem que estar atento para não cair nessas ciladas dessas leis, né, que às vezes não vai de encontro à realidade, não vai de encontro à questão cultural. É verdade. Né? Então, às vezes, a gente tem que ter essa sabedoria, esse cuidado de não cair nessas ciladas, né? Porque nem sempre o que está na lei é o certo. Mesmo porque essas leis já são criadas por interesse próprio, na maioria das vezes por políticos, né, que no momento ali resolve fazer aquilo ali, e aí joga para as escolas, joga para as pessoas, sem nenhuma formação. Então a gente tem que aproveitar das pesquisas e tentar criar ali simultaneamente, como se diz, escapar dessa herança do militarismo. É verdade. Sobre a pesquisa e a formação superior de professores de artes no Brasil, vimos que no decorrer da década de 70 foram criadas algumas condições reais para a institucionalização da pesquisa. Porém, em razão do controle do regime militar vigente no país, as áreas foram priorizadas de acordo com os planos nacionais de desenvolvimento. Ao se tratar de professores de artes, foi verificado que na década de 80, as primeiras dissertações sobre o ensino de artes plásticas defendido pelo programa de pós-graduação em artes da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, temos como primeiro registro de dissertação de mestrado sobre o ensino de artes plásticas defendida no Brasil por Margarida Góes de Araújo. Já Maria Lúcia Tolares Pereira defende a arte na pré-escola. O avanço e desempenho de pesquisas em ensino de artes tem papel primordial na elaboração de conceitos aos professores de artes. Na visão tecnicista e reducionalista das políticas educacionais, este emaranhado da reforma de 1968 não houve benefícios e acrescentaram inúmeros problemas, desafios e, acima de tudo, descontentamento com os rumos da formação docente.